Exatamente 75 anos hoje, dia 22 de agosto, o Brasil entrava numa guerra pela última vez. Foi a Segunda Guerra Mundial e 25 mil brasileiros foram à Itália, foram à Europa lutar nessa guerra. Só que não foi só lá que a guerra solicitou e requisitou esforços. No Brasil também e do futebol também. Atenção, ouvintes do Repórter Neto. O governo brasileiro acaba de declarar guerra às Nações Unidas. Ninguém queria ouvir essa notícia, mas os fatos empurravam o país para o maior confronto bélico da história. A pressão política exercida pelos Estados Unidos e o bombardeamento de navios brasileiros na costa nordestina fizeram o Brasil assumir um lado no confronto. Nossos jovens teriam de trocar as belezas da nossa terra pelos horrores do teatro de guerra contra o nazifascismo liderado pela Alemanha de Hitler e pela Itália de Mussolini. Com o ataque dos alemães aos navios brasileiros, a coisa muda de figura. E aí o Vargas se sente meio que obrigado a romper relações com a Alemanha e entrar efetivamente na guerra ao lado dos aliados. Todos os setores da sociedade se mobilizaram para ajudar nos esforços de guerra. Até mesmo os clubes de futebol. Times como Vasco e Fluminense ajudaram. As equipes cariocas uniram forças para doar aviões à FAB, a fim de colaborarem com o treinamento dos pilotos. Em 20 dias já havia conseguido o valor para a compra de um avião que no dia 10 de dezembro de 1942 foi doado para o Aeroclube de Salvador, para servir de treinamento dos militares. Nada mais simbólico do que fazer a cerimônia de entrega em São Januário, né? Que era o estádio onde o Vargas fazia seus discursos. Não seria entregue em qualquer outro lugar, ou, por exemplo, num clube de aeronáutica. Não, foi escolhido São Januário. Houve um clamor enorme para o Brasil aderir à guerra, né? E o Fluminense, e o seu quadro social como formador de opinião, né, acabou realmente aderindo a essa causa e certamente influenciou assim, todo o país nessa luta daí. O clube se engajou nessa luta, né, contra o nazismo e resolveu se unir para fazer uma espécie de cotização entre os seus sócios, né? Acabou que todo o foco que estava dentro do campo mudou para uma questão patriótica. Então, realmente, você pensando por essa ligação do brasileiro com o futebol, você ter dois grandes clubes da época, tanto o Vasco da Gama quanto o Fluminense, apoiando, né, a decisão do governo brasileiro de entrar na guerra, sem dúvida alguma tem a ver também com esse clamor popular, né, de chamar a atenção da necessidade e da dificuldade do país também para angariar fundos e conseguir efetivamente ir para a guerra. Os brasileiros só chegariam à Europa 2 anos mais tarde. O primeiro contingente das nossas tropas deixou o porto do Rio de Janeiro em 30 de junho de 1944 e desembarcou na Itália 46 dias depois. Falando a estação rádio da Força Expedicionária Brasileira, está transmitindo mensagens dos soldados expedicionários para as suas famílias no Brasil. Alô, mamãe! Trabalho de saúde e felicidade para todos os dias. Brasileiros estaremos juntos, se Deus quiser. Depois de um período de treinamento nos Estados Unidos e no Panamá, os aviadores já sentiram na viagem de navio que os meses seguintes não seriam nada fáceis. Navio cheio de brasileiros ia patrulhado com destroyer americano, cercando o navio, para não haver ataque submarino, né? Dureza, viu? Foram 18 dias ou mais para ir almoçar, no subterrâneo, né? Ia pisando no meio de cocô, a gente atravessava todo o pátio do navio, ensinando aquele cocô do pessoal. Era um chiqueiro. Muitos não aguentavam passar.
Passavam fome, mas não iam almoçar, não. Aos 94 anos, o Major João Rodrigues Filho é a memória viva e solitária da missão da Força Aérea Brasileira na Segunda Guerra. Com decoração no peito, o ex-chefe da equipe de mecânicos é o único sobrevivente do grupo que combateu na Europa e fala com orgulho do cumprimento da sua missão. Olha, apesar de sermos um esquadrão pequeno, foi bastante importante a participação do brasileiro na guerra. Muito importante. Nossa equipe foi com ele até o Museu Aeroespacial, no Rio de Janeiro. Diante de um avião que passou pelas suas mãos na guerra, o veterano militar, torcedor do Flamengo, revelou a sua surpresa com a ação de Fluminense e Vasco. É interessante, acho bacana, mas não sabia, não. A ajuda essencial de Fluminense e Vasco no esforço de guerra brasileiro foi além dos aparatos bélicos. O clubismo não teve espaço. O nome disso? Brasil. Na guerra, o pior dos homens é descoberto. O lado sombrio, cruel e perverso dá o tom. Mas há sempre espaço para luz. Luz em tons de grená e preto, que, ao contrário da lógica, resultaram em verde e amarelo. As mesmas cores do coração do Major João. Os brasileiros participaram de 239 dias seguidos de batalha na Segunda Guerra Mundial. 454 soldados e 5 pilotos morreram. Mais de 2.000 morreram depois por ferimentos e 12.000 foram os que tiveram alguma espécie de lesão, machucado, ferimento por causa da guerra. Faz tempo, mas a gente devia lembrar mais.